tudo sobre religiões. Eu fui criado numa religião cristã, hoje eu não estou nessa religião, mas o aprendizado ficou em mim. E eu gosto de aprender sobre outros ensinamentos. Eu conheci um canal, Escola de Discípulos, que tem teólogos, que tem historiadores, que ela ali não está falando da religião, né? Claro que ela tem a parte também, mas ela fala sobre a história da religião. E em vídeo eu achei muito interessante. E eu assisti o filme de Lutero. E eu achei o filme de Lutero também muito interessante. Porque Lutero, é, eu assisti o filme, eu acredito, pelo menos o que foi passado no filme, é que quando Lutero, ele era, Lutero era um rapaz que o pai queria que ele fizesse direito, faculdade de direito. O pai era um ferreiro e o sonho do pai é que ele fosse um advogado. Ele começou a estudar, só que quando ele voltou um dia para onde ele estava indo para casa, teve uma tempestade muito forte, raios, e ele ficou com muito medo. Então ele fez uma promessa a Deus que se ele sobrevivesse àquela tempestade, aqueles raios, aquilo tudo ali, o que ele faria? Ele iria dedicar sua vida à igreja, à religião, né? Na época que existia, era a igreja, né, católica. Então, ele foi e existiam outras, claro, nunca deixaram de existir outras, mas a religião que predominava naquele momento, outras religiões, as crenças nunca deixaram de existir na realidade, né, gente? A religião que vem e que vai, mas as crenças, as pessoas sempre acreditaram em alguma coisa, em astrologia e outras coisas, né? Que já sempre existiu. Desde a época de Jesus já existiam vários ensinamentos. Então, existiam outras religiões, porque Jesus trouxe o quê? O cristianismo, mas antes do cristianismo existiam outras religiões. Então, quando ele sobreviveu àquilo dali, ele entrou na igreja, ele entrou para na época era para mosteiro, né? Existia o convento para as mulheres e naqueles mosteiros, aquelas escolas, ele foi estudar a religião. Então ele começou, eles ficavam lendo, porque antigamente a religião, a Bíblia Sagrada, era um livro só da igreja, né? Só a igreja católica que tinha acesso à Bíblia Sagrada, porque a Bíblia ela é em latim, então nem todo mundo tinha acesso, né, àquela língua. Quem morava em outros países não sabia. Então o que ele fez? Ele começou lendo ali, né, naqueles lugares que eles moravam, eles liam, eles estudavam, e ele começou a ter um aprendizado diferente, ele começou a ter uma visão diferente. O que ele aprendeu? Ele aprendeu que Paulo, né, falava que Jesus veio para dar chance dos nossos pecados serem perdoados. E a igreja que ele, na época, aprendeu, que ele estudou, não falava do perdão de Deus, né? Então, ele foi e começou a questionar por que que não havia o perdão, por que que não era perdoado. E aí ele começou a questionar os líderes religiosos, por que não era ensinado aquilo, até porque ele viu na época que estava sendo, as pessoas pobres estavam tendo que dar o seu dinheiro em troca da salvação. Aí ele começou o quê? A questionar. Então o filme de Lutero eu sempre indico para vocês, é um filme muito interessante e a gente tem que estar aberto sempre para rever as nossas crenças. A gente sempre tem que rever todo aprendizado que a gente está tendo. Né, pessoal? Eu acho que isso é muito importante.